As flores trazem cada vez mais luzes de estrelas pra gente abrir nossas consciências com os florais, até vestirmos a pureza do elixir. Os florais e companhia vêm pra revelar: dentro de você existe na verdade um avatar, tem uma senha dentro de nós. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, dia 27 de fevereiro de 2013, nós vamos continuar o assunto de ontem, que eram as fases de formação do feto, né? Nós paramos no quarto setênio. A gente vai continuar agora com o quinto setênio. O quinto setênio é a idade dos 28 aos 35. É uma fase onde a nossa centelha começa a se manifestar com mais evidência e, inclusive, na execução do nosso contrato, são as decisões mais sérias, né? Então, nessa fase, praticamente, você começa o alicerce da sua terceira idade, né? Do que você vai ser depois dos 55, né? Então, da maturidade. Então, nessa fase, normalmente, as pessoas que já despertaram para a espiritualidade, elas já vão abandonando o alimento errado, né, a glicose errada, e já vão começando a se estruturar. Aqueles que já vão descambar, né, os futuros diabéticos, os futuros já pessoas comprometidas com a saúde, elas vão começando a sentir os primeiros sintomas dos erros cometidos. Então, nessa fase começa a despertar a centelha divina e a necessidade, a busca da espiritualidade. A busca da espiritualidade não é nada mais além do que você descobrir Deus dentro de você, descobrir que você está numa tarefa, está numa missão, então você precisa transmutar os erros. Então, até essa fase, normalmente a gente ainda sofre muita influência de clones, né? Aquilo que as pessoas gostariam que você fosse, e aí, para você agradar as pessoas, você acaba fazendo aquilo que às vezes não faz parte do seu contrato, ou que foi de um contrato anterior, né? Você sabe que tem muito isso. E é nesse momento em que as pessoas começam a procurar se interagir com amizades renovadas. Aquela amizade que você tinha aos 20 anos já não te serve mais, porque você tinha outra postura, você estava querendo viver outro personagem, então você acaba se desligando dessas pessoas. Raras vezes, né, você tem amizades que persistem, mas normalmente quem andou aí pelos vales, né, dos erros, das problemáticas, né, dos amigos, aqueles amigos que são mais inimigos do que amigos e fazem muito mal. Então, nessa fase a gente se desliga, a gente começa a buscar novos horizontes. E esses horizontes estão já meio que programados, tá? Você começa a baixar essa energia. No meu caso foi a idade que despertou a mediunidade e eu abri assim para essa nova vida que começou aí há mais de 30 anos, né?
E uma fase também que os seus filhos, né, você já tem filhos muitas vezes nessa idade, e às vezes até antes, mas alguns estão já na adolescência, na pré-adolescência. Enfim, você começa a perceber sutilezas sobre você mesmo, né, porque você vê nos seus filhos uma continuidade ou uma revisão, um videotape da sua infância, né, da sua pré-adolescência. Então, tudo começa a ficar assim, sendo visto de um ângulo externo, que é muito diferente, né, de você estar vivendo a situação, e na hora que você está passando pela situação, pela fase de infância e pré-adolescência, é muito diferente você está vendo de fora. Então, nessa fase, a gente começa a se redirecionar, a alimentação já vai mudando, né? A gente já percebe que as frituras, né, as carnes já não descem mais tão gostoso, né? Começa a perceber que esses condimentos da indústria alimentícia são muito ruins e fazem muito mal, então você precisa fazer uma revisão. E você começa a fazer uma depuração do seu corpo. Então, até os 35 anos, normalmente, esses programas já começam a ser baixados. Dos 35, o sexto setênio, né? Dos 35 aos 42, você praticamente começa a se sentir diferente, né? Tem gente que fala que a vida começa aos 40, né? E tem um fundamento. A partir dessa fase, ou por volta dos 40 anos, você tem um momento em que você começa a se sentir mais perto, ou você se sente meia vida, né? Metade da vida já foi, em torno da metade, e você começa a perceber, tem um sentimento de que assim, a melhor coisa que me aconteceu, né, nessa fase, eu me lembro tranquilamente, um dia eu acordei e pensei comigo, se tiver que ir embora agora, eu estou pronto, né? Se a espiritualidade me chamar de volta agora, eu estou preparado. Lógico que a gente fala isso, pensa isso de uma forma meio até, não é leviana, né? Mas tipo assim, se me chamar tudo bem, eu aceito. Lógico que se me chamarem de verdade, né, eu vou ter que prestar contas, né? Mas, enfim, é um momento isso é uma transformação onde você se sente desapegando da vida, né? Tipo assim, já está constituída a família, já tem as coisas rolando. Esse sentimento, tipo assim, o pior já passou, né? Talvez seja isso. É interessante pensar assim, o pior já passou, agora eu vou ter uma fase um pouco mais tranquila. E doce ilusão, né? Você sabe que depois dos 42, você começa, dos 42 aos 49, normalmente a gente está entrando na pausa, né? As mulheres na menopausa, os homens na andropausa, a sexualidade já vai diminuindo, né? E você tem uma sensação de que o medo e tudo aquilo que você passou antes, né? O apego, os medos da perda, medo de ficar pobre, medo de ter que começar tudo de outra vez, né? Se o mundo cair, né? Então, isso já diminui consideravelmente. É lógico que cada caso é um caso, né?
Mas nesse sétimo setênio, que é dos 42 aos 49, normalmente é o sétimo mês, né, de gestação. Tem crianças que nascem de 7 meses, tem até de 6, mas tem crianças que nascem de 7 meses. Essas crianças de 7 meses são crianças ansiosas, né? A ansiedade chegou num ponto, tipo assim, não quero mais ver o filme, mas já quero nascer. Então, a energia do espírito é muito mais forte do que a gente pode imaginar. Então, as crianças nascidas nos 7 meses são crianças muito apegadas à vida. São normalmente pessoas que acham que vão morrer cedo, né? Porque a vida depois dos 40 não tem mais graça, né? Envelheceu, já não pode mais fazer tanta coisa de adolescente, né? Então, nesse momento não é um aborto, mas é uma ansiedade. Eu quero pular de paraquedas, né? Então pula de paraquedas, lógico, fica bastante tempo, né, no neonatal, né? A criança precisa ser isolada e dá alguns trabalhos. A partir dos 49 aos 63, né? Essa fase, 63 não, desculpe, dos 49 aos 66, né? Na verdade é o oitavo setênio termina então aos 56, desculpe, dos 49 a 56. Esse oitavo setênio é também um lance. Tem crianças que nascem de 8 meses. Essas crianças de 8 meses já são um caso à parte, são seres que se sentem missionários, né? São pessoas às vezes até especiais, mas são pessoas que vêm com grande dificuldade na área dos sentimentos, né? São pessoas que fazem casamentos, mais de um casamento, têm dificuldade de sustentar as suas decisões, né? São pessoas que não gostam muito de mudar, né? Têm dificuldade nas mudanças, nas novidades. A pessoa que tem problemas em aceitar, em validar as coisas. Então, mas são pessoas muito família, né? São pessoas muito comprometidas com as metas familiares. Então, existe um apego, existe uma dificuldade, mas, enfim. Então, dos 49 aos 56, é a fase onde você praticamente já se instala, né, a pausa, né? Então você está na terceira idade mesmo, né? Já dobrou o cabo da Boa Esperança e você já está numa outra fase da vida em que você vai colher os frutos, né? Colher os frutos daquilo que você semeou. Então, quando você está colhendo, você tem uma sensação de que você está se avaliando. É como se fosse um começo de um juízo final, né? Então, as energias são muito fortes. As energias são como se fosse uma autoavaliação, mas tudo fica muito muito relativo, né? Quem plantou bem, colheu bem, quem plantou mal vai ter que começar uma nova fase. Então, tudo é bom, na verdade. Quando você erra, você vai consertar, isso é importante, é bom para você. Se você acertou, você tenta
fazer uma coisa melhor, né? E você tenta aproveitar o tempo que tem, a hora extra que você vai fazer, tá? Então, essa força toda para você reiniciar só vai acontecer realmente se você plantou lá nos 35 anos, né? Se você fez um bom trabalho dos 28 aos 35, para você ter essa segurança. Se você deu esse alicerce, dos 49 aos 56 você vai deslanchar. Bom, finalizando, no nono setênio, a questão é a seguinte: no nono setênio, dos 56 aos 63, você tem uma fase de plenitude, né? A sua espiritualidade já está muito ancorada, e na verdade os médiuns nessa fase, eles já começam a se sentir ligados mais com o eu superior. Então você é médium da sua alma, médium do seu espírito. Então você consegue se alinhar, né, com a energia estelar, com a energia da Terra. Então a energia dos 63, dos 56 aos 63, você tem esse momento em que o seu chakra coronário está aberto, né? Então a sua moleira, né, abriu de novo. Então você está recebendo através de canalizações, enfim, muita gente começa a escrever livros, a fazer obras de arte, né, nessa fase, e isso é uma fase muito interessante de cocriação. Então as crianças normalmente nascem nesses 9 meses, que seria o tempo em que a paciência, né, a tolerância em terminar o ciclo é monitorada pelo seu anjo da guarda. E você, no 9º mês de gestação, você vê você tem uma visão completa de tudo. E aí, logo em seguida, você reencarna, né? Então, quando você reencarna, você praticamente está validando toda a sua vida. Então, se você validou a sua vida, você ficou todo esse tempo, né, esses 9 meses, você vendo o filme da sua reencarnação. Praticamente não é um filme como a gente imagina, numa tela, mas é uma vivência, é um sentir em todas as dimensões. É uma coisa que praticamente não dá para descrever, porque a gente é muito plano, né? A gente quer ver imagens, e não é isso, não são imagens, são energias completas, né? Informações completas. Então, isso é Merope, né? Não deu para a gente conversar sobre o chat, né? As mensagens mandadas, mas talvez assim, se vocês mandarem depois pelo e-mail, a gente vai conversar mais. O Lucas passa para mim. Então, hoje, assim, a nossa vida toda ficou banalizada. A gente começou a banalizar tudo isso, a sexualidade foi banalizada, enfim, todos os nossos compromissos estão banalizados. Nós precisamos reativar esse valor dentro da gente. E isso só pode ser feito, cada um por si precisa reativar esse amor, esse respeito pela vida, que precisa acontecer nas nossas atitudes. A gente precisa estar mantendo isso no dia a dia, né? Cultivar essa sintonia com essa lua maravilhosa que deu essas noites passadas,
essas plantas, né, que estão assim exuberantes, né, as flores, tem tantas flores agora que estão assim num auge maravilhoso. Então é a gratidão pela vida. Na verdade, essa gratidão é um sentimento, e a gente não adianta ficar falando, agradeço, gratidão, mas agir, né? Hoje não adianta mais falar, porque falar ficou uma coisa assim, será que tem conteúdo? Será que é verdadeiro? Então precisa ter uma atitude. E essa atitude é o quê? É a parceria. Com quem você faz as suas parcerias? Então, as suas parcerias têm que ser realmente com natureza, com comprometimento de luz, né? E isso vai fazer a diferença na sua vida. Onde você gasta o seu dinheiro, esses são seus parceiros. Se você deixa o seu dinheiro com pessoas que vão tentar te aprisionar, então você vai ficar dependente químico, né? Então isso vai te comprometer. Você precisa de liberdade, você precisa de horizontes, né? De motivação. Então essa ação que você faz, primeiro em seu benefício, você vai estar beneficiando o outro também, quando você valoriza aqueles que estão trabalhando na luz. Então é isso que a gente, é bonito isso, né? Palavras do vento leva, atitudes do tempo registra. Então exatamente isso, Graciela, obrigado pela lembrança. Veja bem, esse ciclo é planejado pela espiritualidade que nós terminamos hoje, e a essência estelar Merope nos dá a conexão, nos faz acordar ou reacender essa vontade de descer aos níveis mais profundos da nossa alma e retirar tudo aquilo que não é bom, tá? Então, para finalizar o programa de hoje, eu vou dar uma receitinha de cogumelo shimeji. Às vezes você compra o cogumelo aqui com a gente e você deixa na geladeira, mas aí esquece, né? Então, para você não perder, é importante você saber fazer um tipo de uma conserva, para você ir comendo conforme precisa. É uma conserva feita parecida com aquelas que tem aí os cogumelos champignon, né? Então a receita é a seguinte: você pega uma bandeja de 200 gramas de cogumelo shimeji, você coloca 2 copos de água, né? Você corta em pedaços pequenos ou maiores, conforme você gostar. Você deixa na panela, né? Na sua panela de inox, de preferência. Aí você coloca uma colher de sopa de bicarbonato, né? E você coloca também um copo desse americano, né? 200 ml de vinagre. E aí, se você quiser pôr um pouco de sal, também pode, mas aí carrega um pouco no sódio, né? Então, você colocou, você põe para ferver, né? Mas não deixa ferver. Aquilo vai sair uma espuma, porque o vinagre com o bicarbonato vai gerar uma grande espuma, né? E isso você vai mexendo devagarinho. A hora que você percebendo que saem as primeiras bolhas, aí por volta de 60, 70 graus, você desliga, né, e deixa descansar. Se sobrou alguma espuma, você tira na hora, tá? E aí você guarda na geladeira. Então essa proporção, por exemplo, se você tem 4, 5 bandejas e você quer ficar, né, vamos dizer, usando aos poucos, você põe na geladeira, né? Isso dura mais de 20 dias, né? Quanto de vinagre? Um copo de 200 ml, tá, Elaine?
Você misturou aquilo, uma colher de sopa de bicarbonato não muito cheia, né? Você mistura, você não deixa ferver e está pronta a sua conserva. Você fica com esse cogumelo à disposição. Você pode fazer patês, você pode fazer saladas muito boas, você mistura com, tipo assim, uma beterraba, alguma coisa, tá? Então fica muito gostoso. Isso é uma forma, né, de você usar os cogumelos. Você guarda com a água assim, tá? Então você põe na geladeira com essa água. Essa água não joga fora, você pode usar até para fazer um cuscuz, né, alguma coisa assim, se você quiser fazer com farinha de mandioca, tá? Então nada se perde, nada se cria, tá? Então esse sistema, né, de você cuidar do shimeji e dos cogumelos, na verdade, também faz parte das energias de Merope. Essa energia de Merope é o seguinte: a carne deverá ser substituída pelos cogumelos. Os cogumelos são as fontes de proteína vegetal muito presentes, né? Então a energia de Merope é constante sobre nós, né? Nós estamos dentro dessa energia do aglomerado das Pleiades, assim, desde sempre. Quer dizer, a gente não pode falar sempre porque a gente não conhece um passado tão remoto, né? Trilhões de anos, sei lá. Mas para nós é considerado eternidade, né? A nossa eternidade é bem menor do que a eternidade cósmica, mas tudo bem, a gente se contenta com essa eternidade, ela já está boa demais. Então esse é projeto de Merope. Muitas pessoas se sentem agora meio desencaixados, né? A gente está vivendo realidades paralelas à nossa e nós não sabemos aonde nós ficamos. Então Merope vai te lembrar que você está aqui, mas está lá também. E isso não tem erro nenhum. O problema é você entrar em projeções astrais mentirosas, né? São clones. Então, gente, sair desses clones, sair dessas coisas falsas, é que realmente nós precisamos fazer, é o nosso propósito, tá? Merope, Essência Estelar. Então fica com você o programa Florais e Companhia. Amanhã a gente continua. Paz e luz para todos. As flores trazem cada vez mais luzes de estrelas pra gente abrir nossas consciências com os florais, até vestirmos a pureza do elixir. Os florais e companhia vem pra revelar: dentro de você existe na verdade um avatar. Tem uma senha dentro de nós, é uma passagem de volta ao sol pelo